vídeo que você verá a seguir está baseado no livro Lampião em Paulo Afonso, do escritor e pesquisador João de Souza Lima. Junho de 1930, festa de São João. Lampião mais uma vez passara a noite farreando na casa do casal Joaquim Teixeira Lima, o Quinca, e Aristeia Teixeira Lima, no povoado Várzea, coito preferido pelo rei do cangaço, por ficar às portas do raso da Catarina e, em caso de algum ataque das volantes, ficaria fácil armar sua estratégia de fuga, sem contar a boa acolhida que recebia por parte do casal quando ali chegava. Inclusive, uma filha desse casal chegou a ser afilhada de Lampião. Ela chamava-se Alexandrina Teixeira de Lima. A festa varou toda a noite e entrou pelo dia, com o sol descambando o horizonte. Alguns cangaceiros estavam totalmente embriagados. O comandante ordenou para que se equipassem, pois já era quase meio-dia e iriam almoçar no Lago do Rancho, na casa do senhor Silvestre Cadete Torres e dona Vitorina Maria de Jesus. O almoço estava sendo preparado, como de costume, por Maria Pereira da Silva, a Maria Grande, e João Caraíba da Silva, o João Caraibeira. Esse casal era muito querido por Lampião e eram pais de uma numerosa família. Eram 10 filhos, sendo 5 homens: Antônio, Olício, Virgínio, Enoque, João, e 5 mulheres: Alvina, Cândida, Rosa, Marciana e Rita. Enquanto o rei do cangaço e alguns componentes do seu bando se equipavam e se despediam dos amigos, alguns cangaceiros saíram na frente em um pequeno grupo, e durante a viagem de 6 quilômetros, uns foram ficando para trás e outros foram se distanciando. Um dos primeiros a chegar na Lagoa do Rancho foi o cangaceiro Sabiá, que, devido à sua embriaguez, chegou justamente na casa do casal João Caraíbeiras e Maria Grande. No momento, só estavam em casa as crianças: Enoque, Rosa, Marciana e Rita Maria de Jesus. Esta última, mocinha de 15 anos de idade. Rita despertou o desejo carnal daquela fera de instintos distorcidos e violentos. O cangaceiro Sabiá, numa atitude repentina e covarde, agarrou Rita e a arrastou em direção a um matagal que se estendia lateral à casa, na intenção de satisfazer seus desejos. Os irmãos menores correram e foram na casa de Silvestre avisar aos pais. Lampião estava acabando de chegar e João Caraibeira correu para avisar do ocorrido. Vigolino mandou Luiz Pedro e Arvoredo prenderem Sabiá. O coiteiro João Garrafinha acompanhou os cangaceiros na diligência da morte. Luiz Pedro pegou Sabiá, que, desprovido da natural ação de defesa, inconsciente pela quantidade de álcool ingerido, tornou-se presa fácil. Luiz Pedro derrubou-o e amarrou, batendo diversas vezes com a coronha do rifle na boca do cangaceiro, quebrando-lhe alguns dentes. Sabiá implorou para que o matassem antes que Lampião chegasse. Amarraram Sabiá debaixo de um pé de mulungu. O cangaceiro sangrava, sentia a morte rodando. O capitão se aproximava
com o restante do bando. O barulho das alpercatas, pisando as pedras e os galhos secos, aumentava. Não tardou a chegada do Senhor da vida e da morte, o assombro do sertão nordestino. Sabiá esmoreceu diante daquela figura tão familiar e, ao mesmo tempo, tão indesejável naquele momento. O assustado cangaceiro falou: "Eita, capitão, eu vou morrer." Lampião respondeu: "Vai, cabra safado, que é para aprender a não mexer com família de bem." Lampião puxou a Mauser e atirou na cabeça do cangaceiro moribundo. Foram deflagrados 2 tiros e o corpo caiu sem vida. Lampião mandou que Luiz Pedro sangrasse o corpo inerte. A ordem foi cumprida. O sangue manchou o solo cinza e seco. Os cangaceiros seguiram silenciosos para o almoço que os aguardavam. O corpo do ex-companheiro ficou largado no chão em meio a uma poça de sangue e dos olhares incrédulos e assustados de quem se aventurasse a ver aquela triste cena. O cangaceiro Mariano, um dos grandes mosqueteiros da fiel guarda de Lampião, não concordou com a sentença dada pelo velho companheiro e comandante e discutiram fervorosamente. Lampião, diante da mágoa do seu leal comandado, escutou mais do que falou, pois não gostava de contrariar seus antigos e fiéis seguidores. Só depois de algumas horas foi que Lampião mandou que o senhor Silvestre enterrasse o corpo do cangaceiro morto. Silvestre Cadete Torres seguiu com os filhos Jovino, Pedro, Gabriel, Manuel e o genro José Justino. Os sertanejos abriram uma cova rasa e jogaram o cangaceiro dentro, o mesmo caindo de um jeito diferente dos enterros normais, ficando quase que sentado, com todos os pertences na lida do cangaço. Após o enterro, Lampião ordenou que o velho Silvestre, seus filhos e genro, queimassem umas macambiras e garranchos, formando assim uma coivara sobre a cova. Em 1932, o tenente Zé Isídio de Jeremoabo ficou sabendo desse acontecido e mandou um recado para que o velho Silvestre desenterrasse o corpo e levasse a cabeça até aquela cidade. José Silvestre Torres foi quem desenterrou. Arrancou a cabeça, colocou dentro de um cumbuco e levou na garupa de um cavalo. Durante a viagem, os dentes chacoalhavam dentro do cumbuco, fazendo um barulho horripilante e enchendo de medo o transportador. Talvez algum misterioso barulho vindo do além, algum gemido das sombras macabras da dor, sofridas pelo cangaceiro Sabiá, não manifestadas no momento da morte e que agora teimavam ecoar naquele recipiente, caatinga afora. Algum tempo depois, o tenente Luiz Mariano, com sua volante, apareceu na lagoa do rancho e prendeu Pedro Silvestre Torres, levando-o de mato adentro, espancando-o e dando pequenos furos de punhal no pobre sertanejo, deixando-o entregue aos soldados com a ordem para que depois do espancamento os soldados o matassem. Juntando forças no seu medo da morte, se debatendo e falando palavras ininteligíveis, Pedro conseguiu se soltar e fugir. Os soldados não o perseguiram, pois diante dos seus gritos, imaginaram e comentaram entre si
que o mesmo deveria ser louco. Pedro passou na Fazenda Maravilha e depois na Marva Verde, só retornando à sua casa 2 dias depois. Ao chegar em casa, fica sabendo que o amigo Zé de Justino e seus irmãos Bié e Jovi foram bastante machucados pelos homens da lei e que o tenente Luiz Mariano tinha levado todos eles presos para Santo Antônio da Glória. De Santo Antônio da Glória, os detentos foram transferidos para Salvador e só depois de vários e angustiados dias de espera é que foram libertados e retornaram para suas moradas, onde suas aflitas famílias aguardavam ansiosamente. Difícil para o sertanejo era decifrar as leis injustas que eram impostas pelas diversas facções que percorriam os sertões nordestinos.